Fala galera, prazerzão ter você aqui no canal para a gente dar sequência ao nosso módulo de aulas do reino animal, falando hoje sobre essa doença chamada esquistossomose, causada por um representante importante do filo plateuminto. Então, antes de assistir essa aulinha aqui, te aconselho a assistir a terceira aula do reino animal, que é a aula sobre filo plateuminto. Assiste ela lá primeiro, depois vem para cá curtir esta aulona sobre esquistossomose com o tio Will. Preparados? Então põe aí uma testosterona no gogó e vem comigo para a gente falar sobre esquistossomose. Galerite, a esquistossomose, também chamada de xistose na região nordeste do Brasil, ou popularmente de barriga d'água, né? O nome mais comum dessa doença aqui é barriguinha d'água, é causada por um plateuminto, por um verme achatado pertencente à classe Trematoda. Isso é importante você anotar aí, tá? Esse plateuminto aqui, que é o Schistosoma mansoni, também conhecido como esquistossomo, que está aparecendo aqui na figurinha da letra A para você, é um plateuminto pertencente à classe Trematoda ou Tremátoda, tá? Além dele, existe a facíola hepática, que está vindo aí pouco em prova, a gente não vai explorar, tá joia? Então vamos falar sobre o xistossoma e sobre essa doença aí, que é uma doença que vem muito em prova, o Enem adora, o PISME adora, outros vestibulares Brasil afora também cobram muito, então é onde a gente vai focar a nossa aula. Legal? Galerite, este protozoário ele tem algumas características importantes para a gente trabalhar antes de pegar para você os sintomas, a profilaxia, a forma de contágio da doença. Então, primeiro, é importante que a gente entenda um pouco sobre este parasita, tá? Esse verme, galera, que é o xistossoma, ele é um verme dioico, portanto, existe um macho e existe uma fêmea. Tá? Quando você fala que a espécie é dioica, é porque tem um macho e uma fêmea. Repara que o macho, ele é maiorzão, ele parece uma bananinha, né? Uma casquinha de banana ou uma canoinha. Reparem que a fêmea é mais fininha e ela fica encaixada dentro do macho. Estão percebendo? Então a fêmea aí encontra um macho que ela acha legal, se encaixa nele e eles vão passar praticamente a vida inteira se reproduzindo. Nossa, tio Igor, eles vivem de amor? Não só de amor, mas a maior parte do tempo eles ficam ali fazendo amor, se reproduzindo, botando ovos para infectar novos seres vivos. Então, esses vermes, galera, além de serem dioicos, eles apresentam dimorfismo sexual. Tio Will, o que é isso? Dimorfismo sexual é quando o macho apresenta a forma do corpo diferente da fêmea. Então a gente repara aí que o macho ele é bem diferentão, né, em relação à fêmea. Então a gente fala em dimorfismo sexual. A fecundação, ela é interna. Então, o macho deposita o espermatozoide no interior do corpo da fêmea, o espermatozoide encontra os óvulos no interior do corpo da fêmea, portanto, é uma fecundação interna. Esses vermes possuem desenvolvimento indireto, porque eles têm duas formas larvais importantes para a prova. Então, a gente vai considerar essas duas formas larvais aí para a provinha. É bom saber o nome dessas duas larvas, quem que essas duas larvas infectam. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, quando eu te mostrar o ciclo, o sintoma, o contágio e tudo mais. Então, é um verme que tem um desenvolvimento indireto e, além disso, ele é um parasita heteróxeno ou heteroxeno, porque ele possui dois hospedeiros. Então, quando o verme possui dois hospedeiros, a gente chama ele de parasita heteróxeno. Os hospedeiros aqui são classificados em hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Se você já é, um frequentador assíduo aqui do canal e assistiu a aula aí sobre protozoose, sobre doenças de protozoário, lá eu deixei muito explicadinho o que é o hospedeiro definitivo, o que é o hospedeiro intermediário. Mas se você não assistiu a aula de protozooses, vou te dar uma colherzinha de chá aqui. Hospedeiro definitivo, galera, é aquele hospedeiro no qual o parasita realiza a reprodução sexuada ou realiza o mecanismo sexuado de reprodução. Joia? Este parasita aí, o esquistossomo, faz a reprodução sexuada dele dentro do corpo do homem. Portanto, o homem é o hospedeiro definitivo deste verme. Joia? Já o hospedeiro intermediário
é um hospedeiro no qual ele passa para completar o seu ciclo de vida sem se reproduzir de maneira sexuada, tá? A gente chama de hospedeiro intermediário. E para este verme, o hospedeiro intermediário é um caramujo muito comum aqui no Brasil, chamado de caramujo negro ou Bionfalaria glabrata, é o nome científico dele. É um caramujo chamado também de caramujo planorbídeo, porque ele tem uma conchinha mais plana, né? Ele é pequenininho, não é muito grandão. É um caramujo dulcícola, encontrado próximos a cursos de água doce, alguns ribeirões, lagoas, represas. Você vai encontrar aí muito desse caramujinho. Ah, beleza? Então tá aí algumas características do verme para você. Agora que a gente trabalhou essas características, vamos aí para as características da doença, que é a esquistossomose. Vem comigo para a gente aprender um pouco sobre essa doença aí. Então olha só, galera. Antes da gente pegar aí o que refere-se à doença em matéria de contágio, eu preciso primeiro que vocês dêem uma olhada no ciclo. Tá? Todo ciclo que você for analisar, comece analisando pelo homem infectado. Joia? Fica muito mais fácil de compreender quando você começa a sua análise do ciclo de qualquer doença pelo homem infectado. Então repara que o homem infectado, ele vai apresentar os vermes adultos, o macho e a fêmea, nas veias do chamado mesentério. Tio Will, o que é mesentério? Mesentério ali seria um tecido, tá? Que vai revestir o intestino, então ele vai ficar ali próximo a esse tecido que reveste o intestino, próximo ao fígado também, são veias que também alimentam o fígado, e ele vai causar um prejuízo a esses dois órgãos, tanto ao fígado quanto ao intestino, tá? Então as formas adultas do verme ficam ali nessas veias, se reproduzindo, né? O macho e a fêmea ali, vivendo de amor, botando milhares e milhares de ovos. Esses ovos, galera, perfuram essas veias do mesentério, joia? E chegando até o intestino do ser humano, então esses ovinhos aqui, ó, vão perfurar as veias do mesentério, vão chegar até o intestino humano e vão ser eliminados junto com as fezes. Portanto, a esquistossomose é uma doença que está muito ligada à falta do que a gente chama de saneamento básico, que é a coleta e tratamento do esgoto, tá? E a coleta e tratamento da água. Bacana? Então, essa doença é muito comum em locais onde você não tem essa estrutura, essa rede de saneamento básico muito bem formada, onde as pessoas defecam em locais inapropriados, né? O cara que defeca no meio do mato, lá próximo a um curso d'água, né? Não tem um local específico para defecar, para fazer as suas necessidades, é onde você vai encontrar esse tipo de doença. Tá? Num centro urbano desenvolvido, onde você tem uma boa rede de saneamento básico, a chance de você encontrar alguém infectado com essa doença é muito mínima, para não falar que é zero. Tá? Então esses ovos aqui vão ser eliminados junto com as fezes. Se esses ovos encontrarem um curso de água doce, eles vão eclodir e formar a primeira larva, que a gente chama de miracídio. Repara que o miracídio é uma larva ciliada, ela está cheia de cílios. Esse miracídio vai ficar nadando pela água, procurando o hospedeiro intermediário, que é o Bionfalaria, que é o nosso caramujinho planorbídeo aqui. Encontrou o caramujo, esse miracídio vai entrar no corpício dele, tio Igor, causa algum prejuízo para o caramujo passa mal, tem diarreia, vomita, não. O caramujo até pode sentir alguns sintomas ali, mas não vai chegar a matar ele na maioria das vezes. Dentro do corpinho do caramujo, essa larva passa por um processo de diferenciação e de multiplicação, dando origem à segunda forma larval, que a gente chama de cercária. A cercária, galera, é uma larva que tem uma cauda bifurcada, tá vendo? Ó, a caudinha dela aqui é dividida em duas partes, joia? E é essa larva que infecta o homem. Repara que essa larvinha aqui é ela quem está entrando no pé do homem aqui. Tio Igor, então como é que a gente pega essa doença? O contágio, galera, a forma de contágio dessa doença é principalmente entrando em contato com água contaminada por essa larvinha aqui, que a gente chama de cercária. Lagoas onde você tem o caramujo e lagoas onde você tem a cercária são chamadas de lagoas de coceira ou lagoas de pica-pica. Vamos te explicar por que disso aí. Tem uma frasezinha que é muito usada aqui para esquistossomose ou barriga d'água, que é a nadou, coçou, pegou. Que você entra num curso d'água que tem cercária
imediatamente elas vão começar a perfurar a sua pele, tá? Dar uma leve picadinha, dói muito de levinho, parece uma picadinha de inseto. Então ela vai entrar e assim que você sair da água, esse pequeno machucadinho que ela fez, que não sangra, tá? Que não dá para ver, esse pequeno machucadinho ele começa a cicatrizar e vai coçando. Então você vai sair da água e já vai sair coçando. Então você sentiu um pica-pica lá dentro da água e depois saiu coçando. Por isso que a gente fala que lagoas onde tem essa doença são chamadas de lagoas de coceira. Tá? Então o contágio é feito com a penetração da larva através da pele quando você entra em contato com água contaminada. Pode ser tomando um banho aí na lagoa ou pode ser igual o camarada tá fazendo aí, ó. Foi pescar, botou o pezinho na água lá para jogar o anzol dele, as larvinhas já penetraram ali pela pele do pé, da canela, o indivíduo já está contaminado. Larvas entrando aí, elas vão percorrer a sua corrente sanguínea até chegarem no mesentério. Lá no mesentério, essa cercária vai virar o verme adulto e o ciclo recomeça. Legal? Tio Igor, peguei barriga d'água, o que eu vou ter de sintoma? Vamos lá dar uma olhada, tá? Você vai ter, obviamente, febre, é uma infecção, então vai gerar uma febre. Dores abdominais. Tio Igor, por que eu vou ter dor abdominal? Porque você vai ter diarreia, essa doença provoca diarreia, provoca vômito. Tá? Além disso, como o verme cresce ali nas veias do mesentério, que alimentam o fígado, que alimentam o intestino, você vai ter um prejuízo no fígado, uma inflamação do fígado, que a gente chama de hepatomegalia. Tá? Então o fígado vai aumentar muito de tamanho, é um inchaço mesmo do fígado, que a gente chama de hepatomegalia. O baço, que é um órgão que está muito pertinho aí também, vai sofrer esse inchaço, vai causar também a chamada esplenomegalia. Então nós vamos ter um inchaço do baço. E à medida que os ovos vão perfurando essas veias para passarem para o seu intestino, você vai ter extravasamento de líquidos na região abdominal. Tá? Então, o inchaço do fígado, o inchaço do baço e o extravasamento de líquidos na região abdominal fazem a barriga inchar, dando o famoso aspecto da barriga d'água, que é o aspecto mais característico dessa doença aqui, é o sintoma mais característico dessa doença, que é o aumento do volume abdominal. Bacana? Tem tratamento, tio Igor? Tem cura? Tem, galera. Essa doença tem tratamento, essa doença tem cura, mas se você não tratar, se você não cuidar, obviamente ela pode ser letal, tá? Agora, como é que a gente faz para prevenir? Como é que a gente faz para não pegar a tal da esquistossomose? A prevenção, galera, obviamente vem com a rede, a construção. Isso aí é uma iniciativa pública, joia? Então a gente fala assim, olha, é uma medida de prevenção que cabe ao poder público, cabe aos governos municipais, estaduais e federal, que é criar, montar naquele local uma rede de saneamento básico. Essa é uma medida que cabe ao poder público, que é a criação, a instalação de rede de saneamento básico, que é uma rede de tratamento de água e tratamento de esgoto. Tá? Agora, o que é uma medida individual? Primeiro, evitar entrar em lagoa desconhecida. Você não conhece a lagoa, não sabe se ali cai esgoto, não sabe se lá tem um caramujo, se lá tem a cercária, não entre na lagoa. Né? Tio Igor, estava pedalando na roça, senti muito calor, vi uma lagoa, filho, não entra. Se tiver o rapaz lá, posso tomar um banho aí de mangueira no seu quintal e tal, mas evita entrar na lagoa. Tá? Então evita entrar em lagoa desconhecida, esse é o primeiro ponto. Tá? E eu coloquei aqui em vermelho porque é uma medida que dá muita contradição, que é o controle biológico do caramujo. Controle biológico, galera, é diferente de extinção. Tá? Não é levar o caramujo à extinção, eliminar o caramujo de determinada área. Não, é controlar a população dele. Com menos caramujos naquela área, a chance de alguém contrair a doença é menor. Tá? Não é levar o caramujo à extinção, eliminar completamente o caramujo, você desequilibra o ecossistema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com medidas aí que sejam eficazes contra a doença, mas que não prejudiquem o equilíbrio do ecossistema em geral. Se você levar à extinção do caramujo, você vai desequilibrar o ecossistema. Tá? Então o ideal é você fazer o controle biológico, atrair até aquele ponto predadores naturais do caramujo, para que eles possam aí se alimentar dele e diminuir a população. Tá legal? E por último, eu não gosto muito dessa medida, que é uma medida muito genérica, ela serve basicamente para toda e qualquer doença, que é o tratamento dos doentes. Eu te aconselho a, em prova, se te pedirem medidas profiláticas, não colocar essa, joia? Porque é uma medida muito generalista. Se não tiver, se falhar a memória, beleza, coloque-a para que a sua resposta não fique em branco, tá? Mas evite, é uma medida muito generalista. Tá legal? E com isso,
a gente chega aí ao finalzinho da nossa aula. Espero que você tenha gostado, curtido, aprendido bastante sobre essa doença. Fica aí no canal, assiste a aula 5, onde a gente fala de teníase e cisticercose para fechar o filo plateuminto. Um grande beijo para você e até lá.